tudo bem, gente? A gente fez aí uma reconstrução histórica, eu espero que tenha sido compreensível, e aí a questão é a seguinte. Se você não compreendeu alguma coisa, não tô dizendo que a culpa não seja minha, tá? Então, o que acontece? Tem vezes que eu vou explicar alguma coisa e vocês não vão entender. Por falha minha, porque eu não consegui usar melhor as palavras, ou porque eu divaguei muito e ficou muito aprofundado. Porque, querendo ou não, para você fazer alguma reflexão sobre um assunto, você tem que ter assim, um mínimo de base, um mínimo de conhecimento. E às vezes você que tá aí do outro lado, você não tem. É culpa sua? Não. Não, porque para você ter tempo de aprender tudo de uma vez só, você precisa de uma coisa chamada ócio, né? E isso aí, hoje em dia, vale mais que dinheiro. E nem sempre você tem. E aí o conselho que eu te dou é o seguinte. Sendo uma falha minha ou uma falta sua, procure outros cursos aqui da Cultive, procure outros cursos da plataforma, você vai achar outros cursos de história, mesmo que seja curso de história para o Enem, por exemplo, faz um apanhado geral, é o suficiente, a não ser que você queira refazer a escola inteira, 12 anos de escola, né? Não precisa, né? Para isso tudo também. Então, assim, procure um curso desse, de geografia, história, sociologia ou filosofia, faça um de cada vez, ou faça só o que você tiver interesse, veja as aulas que, né, refletem o que você precisa, para que você vá aprofundando nesses assuntos. Igual, por exemplo, a gente falou muito por cima desses assuntos. Tudo isso aí, sozinho, dá, assim, 1 ano de aula. Não é brincadeira. Porque cada um desses episódios históricos tem muitas nuances e tem muitas coisas diferentes que acontecem. Então eu posso falar pelo menos um pouquinho com a certeza de que eu não estou passando desinformação, exatamente porque eu tenho um básico. Se está te faltando esse básico, corra atrás quando der, como você puder, para que você entenda melhor, tá? Eu não vou voltar nesse histórico de novo, exatamente porque a gente já trabalhou ele 2 vezes e a gente já falou desses momentos em outras partes do curso, quando a gente fala de história do voto, história dos partidos políticos. Eu sei que ali é mais focado no Brasil, mas a gente fala, querendo ou não, desses movimentos também, porque eles refletem aqui, como por exemplo a Revolução Industrial, ela tem efeitos no mundo inteiro, então ela reflete, né? Aqui no Brasil também, os ideais da Revolução Francesa, por exemplo, refletem no Brasil. Enfim, várias coisas, ideias de outros locais são importadas, são, né, globalizadas. Isso não é de hoje, né? É de muito tempo atrás. Então, eu não vou voltar porque a gente já trabalhou, senão fica muito repetitivo. Mas o que a gente pode tirar de resumo, assim, resumo do resumo do resumo daquele contexto histórico é o seguinte: os partidos políticos não existem como a gente conhece hoje ao longo da história. Eles vão se formando como agrupamentos políticos por afinidade. Afinidade. E afinidade o quê? De objetivos? Também, mas uma afinidade ideológica. Então, uma afinidade de ideias, uma afinidade de paixões, uma afinidade ali, né, de sentimentos, formas de ver o mundo. Igual, por exemplo, em contraste aos liberais, surgem os conservadores. E a gente tem que considerar as diferenças disso de país para país também. O que é ser conservador no Brasil não é o que é ser conservador na Inglaterra, no Reino Unido. Não é a mesma coisa. Até porque o Brasil tem uma história própria. E nessa história do Brasil, o conservadorismo é utilizado como um pretexto para você se identificar como direita, e para você ser de direita, você se identifica ali logo com uma manutenção do poder. Então, assim, geralmente são os ricos que não querem que as coisas mudem e se valem num discurso conservador. Mas o conservadorismo nunca, em momento nenhum, falou que a gente não podia mudar nada na história, que tinha que conservar a família. Não é isso. O conservadorismo, ele é cético. Isso quer dizer, é o mesmo exemplo que eu estava dando do fim das prisões. É assim, caraca, tá, mas vai dar certo isso? Como é que vai dar certo? Então é não sair dando bicuda em ponta de faca, não bater com a cabeça na parede. É você planejar as ações considerando erros passados, projeções futuras. Então é você ter responsabilidade e ser cético. Não acreditar muito apaixonadamente que as coisas vão dar certo. Provavelmente não vão. Então, assim, sabe? É não se jogar de cabeça, senão depois você ficar triste, dá errado. Você, na condição de gestor público governante, você prejudica a vida dos outros. Então, tenho tudo isso em mente. Mas no Brasil, ser de direita,
Ainda mais hoje, né? Hoje em dia, que tem internet e tudo mais, é a mesma coisa que você se identificar com uma pessoa meio desajustada que tem medo do mundo acabar amanhã. Não, eu quero defender a família. Que família? Vai defender a sua, porra. Porque estão acabando com a família. A família se acaba sozinha. Você não tem família, não? Você não precisa de ninguém de fora para acabar com sua família, não, pode ficar tranquilo. Dentro da sua família existe problema suficiente para ela ruir sozinha. Então, assim, fica esse discurso, assim, esquisito, né? Então você vê que as pessoas se apropriam desses ideais para fazer as maracutaias dela. Então a gente tem que considerar as diferenças históricas, as diferenças territoriais e as diferenças aí do espaço-tempo também, né? Bom, considerando tudo isso, a gente passa agora por uma classificação do que seria, então, cada tipo de partido, e é uma classificação didática, como eu já falei, de acordo com o que a gente tem hoje, tá? A gente vai começar com a extrema esquerda e vai até a extrema direita. Eu trouxe exemplos e tá tudo muito mastigado. Até porque se eu quisesse te dar trabalho, eu entrava com o mestrado para te dar aula disso aí. A intenção aqui é simplificar o máximo possível. Bom, então, extrema esquerda. O que seria extrema esquerda? Seriam ali propostas revolucionárias anticapitalistas, radicais na sua origem, tá? Sabe qual é uma proposta de extrema esquerda muito comum? O comunismo e o anarquismo. É a ditadura do proletariado no comunismo. Então, é uma proposta extrema de acabar com o Estado como a gente conhece, de acabar com o sistema de produção como a gente conhece, ou seja, tirar bases fundamentais, é criar um novo estilo de vida. E isso é uma proposta revolucionária muito utópica, muito utópica. É uma proposta revolucionária muito difícil. Ela é radical. O anarquismo também, quem é anarquista não acredita no Estado, na figura do Estado. Então, é uma proposta contra-estatal, dizendo assim por alto. Então, assim, ela é radical. Ela é radical exatamente porque uma proposta assim moderada, ela não visaria acabar com o Estado, ela visaria melhorar o Estado. Como que a gente pode melhorar o Estado? Quais são os problemas que ele tem? São muitos. Mas você também tem muitos problemas. A gente não te joga fora por causa disso. A gente convive com você e te atura. Então, assim, uma coisa de cada vez. Se você entrar pra terapia amanhã, não vai resolver todos os seus problemas de uma vez, não. Vai demorar anos e talvez não resolva todos. Mas a questão é, o principal problema que a gente tem hoje é super salários. Então tem gente ganhando muito acima do teto, além do merecido, né, pela profissão, e além do necessário. Então tem muito penduricalho, muito auxílio. Se a gente tivesse um jeito de cortar esses super salários, ia sobrar mais dinheiro para o governo e a gente poderia diminuir, por exemplo, algum imposto. E isso beneficiaria a população. E as pessoas que tiveram um super salário cortado não vão passar fome, porque a gente está cortando um super salário. Essa pessoa está ganhando demais. Então ela só vai ganhar normal. E a gente consegue beneficiar a população. É óbvio que essas pessoas vão ficar contrariadas, mas aqui, ó, cada um com seus problemas. Então, assim, é um jeito de você melhorar o Estado. Agora, uma proposta extrema nesse sentido é acaba com o Estado. Não tem jeito. Nós conseguimos nos organizar sem Estado. Anarquismo. Pronto. Por que é uma proposta de extrema esquerda, né? Mas você não esquerda e Estado não tem muito a ver uma coisa com a outra, não, tá? Não é uma ligação direta. Mas, até porque quem sempre parasitou o Estado foram pessoas donas de poder, principalmente no Brasil, que hoje são de direita. Então, o Estado deveria ser muito mais ligado à direita do que à esquerda. Mas, assim, por que não é uma proposta de esquerda? Né? Por que é uma proposta que se identifica como de esquerda nesse caso? Porque a intenção de você acabar com o Estado é para você acabar com as diferenças e construir uma sociedade baseada na propriedade coletiva, você construir uma sociedade baseada na igualdade social, e isso com a quebra do sistema que a gente tem hoje, por isso que é radical. O foco aí, então, da extrema esquerda está em transformações profundas na sociedade para eliminar desigualdades e eles entendem, né, como por exemplo no comunismo e no anarquismo, que não tem como você eliminar essas desigualdades sociais com a manutenção do Estado da forma que ele é hoje. Você precisaria
que ele deixasse de existir no anarquismo, ou que você tivesse uma cooptação dele para uma ditadura do proletariado, como no comunismo, em que outras pessoas ocupassem cargos de poder. Então você precisa de uma transformação social profunda, radical, tá? E é de esquerda porque fala nessa questão de igualdades sociais. E aí, o que seria então, por exemplo, a esquerda? Só a esquerda. Sem extrema. Só a esquerda. Defesa de um Estado forte na proclamação da justiça social, redução de desigualdades, regulação do mercado. E aí, de novo, tá, gente? Aquilo que eu estava falando. Você pode ser de esquerda e pensar na regulação do mercado, assim como você pode ser de direita e também ser a favor da regulação do mercado, tá? Não, mas não precisa regular o mercado. Precisa, a Constituição tem uma parte inteirinha sobre isso, e você acha que não precisa porque você está desinformado. Sabe por quê? Porque existe uma prática que muitos países fazem, principalmente a China, e que é proibida aqui no Brasil e o que o Conselho de Economia tem que, barrar. Chama dumping, por exemplo. Tem práticas econômicas ilegais, como cartel. O cartel de um posto de gasolina impede que você tenha acesso a uma concorrência, que você possa escolher onde você vai colocar sua gasolina e achar um preço melhor. Eu tô falando isso porque na minha cidade aqui em Três Rios existe cartel. Todos os postos de gasolina têm o mesmo preço. Então não tem pra onde correr. E todo mundo sabe que é um cartel. Por que ninguém vai lá e faz nada? Porque você vai morrer. Só isso. É cartel, cartel mesmo. Então, assim, mas existem outros crimes econômicos, como, por exemplo, o dumping. O dumping é quando vem uma empresa de fora, e essa empresa de fora ela vem trabalhar na sua cidade. E aí ela quebra a concorrência. Ela tá quase vendendo as coisas de graça. De graça. Tipo assim, na outra loja tá R$10, lá tá tudo R$1,99. Cara, todas as outras lojas fecham, porque ninguém consegue competir. E se você não tá vendendo, você não tem lucro, você não paga funcionário, fechou as portas. Aí o que acontece? Ela elimina a concorrência. Má fé. Depois que ela elimina a concorrência, ela sobe os preços. E aí todo mundo fica na mão dela. Por quê? Porque aí não tem mais nenhuma outra para concorrer com ela. Então é uma forma de acabar com a concorrência, é uma forma de concorrência desleal. Isso é prevenido pela lei brasileira. Você não acha que tem que ter uma regulação do mercado nesse sentido? Para proteger o nosso mercado? Outra forma de regulação do mercado, o tributo que tem sobre a importação e exportação. Se você quer que o Brasil venda mais, então, por exemplo, aqui a gente tem muita agricultura, agropecuária e tudo mais. Se está sobrando grãos, sobrando, o que faz sentido? Você diminuir a taxa de exportação, porque aí fica mais barato para vender para fora. Então o Brasil vende para outros países, vende nosso produto, fica mais popular, ele tem mais expressão no comércio internacional. Ótimo. Mas e numa crise, por exemplo, igual no Rio Grande do Sul, onde ficam a maior parte das plantações? Será que é uma boa você deixar as pessoas venderem? Não, né? É melhor que aqueles grãos, tipo arroz, trigo, essas coisas que existem, sejam vendidos no mercado nacional, né? Até porque vai faltar. Então você não pode deixar a produção escoar para outro país. Então o que você faz? Você aumenta o valor da exportação. É uma taxa maior. Então fica difícil para você comprar, sabe? Você vender para fora. Não vale a pena. Então você vende aqui no mercado nacional. Com isso você privilegia os brasileiros. É uma forma de proteção da economia. Então não tem que existir essa regulação. Porque se dependendo do fazendeiro, cara, ele nunca olha pra sua cara, não. Se você morrer de fome, ó, ele não vai nem botar uma flor no teu caixão. Só se for lá, é capaz de dar uma cuspida ainda. Então, assim, essa questão de regulação do mercado, ela serve para todas as áreas, tá? Isso é questão de bom senso. O mercado ele não funciona sozinho. E cada governo, cada país tem suas estratégias de proteção, tá? Tem alguns lugares em que o protecionismo vai ser muito grande, como em países socialistas, mas tem lugares em que a gente tem, igual no Brasil, um comércio livre, mas que respeita o mínimo, né? Como, por exemplo, não pode concorrência desleal. Por quê? Porque é desleal. Você acaba com o sonho de outra pessoa ali. Inclusive, o Brasil tem várias iniciativas para incentivar o microempreendedorismo, né? Todo grande empreendedor já foi micro algum dia. Então, a gente tem sistemas de tributos simplificados, enfim, várias questões aí possíveis para você ajudar o MEI, né? Então, essa regulação do mercado é importante, inclusive, para você ajudar as pessoas a entrarem no mercado. Então, isso não é questão de ser de esquerda ou de direita, não, tá? Isso é questão de não ser burro. Falei.
Mas qual que é a principal característica que você pode perceber da diferença entre extrema esquerda e esquerda? A extrema esquerda, ela quer acabar com as desigualdades sociais, mas ela entende que para acabar com a desigualdade social, o Estado tem que acabar junto. A gente precisa de uma nova sociedade. É tipo assim, Adão e Eva expulsos do jardim lá e tem que começar a vida tudo de novo. Noé na arca, desembarcou, tem que começar de novo. O dilúvio joga tudo, mata todo mundo, depois começa de novo. Assim. Na esquerda, não. Você já defende que o Estado ele existe e seja forte o suficiente para que você possa ter uma intervenção dele para atuar na redução dessas desigualdades. Como, por exemplo, como? Gastando dinheiro, gente, fazendo projetos sociais. SUS, Bolsa Família, Auxílio Pé de Meia, Auxílio Gás, Auxílio Emergencial. São todos auxílios aí que ajudam a reduzir desigualdades para garantir os nossos direitos, tá? Exemplos aí de esquerda tem o socialismo democrático ou o progressismo só mesmo, tá? E a esquerda, nesse caso, né, sem ser extremo, tem como foco aí políticas de redistribuição de renda, tá? Direitos trabalhistas, combate à exclusão social. Eu acho que isso aí não é nem ser de esquerda, né? Isso aí é o básico, porque por exemplo, você garantir os direitos trabalhistas faz com que as pessoas trabalhem mais, melhor, com mais produtividade. Se você tem um trabalhador mais produtivo, ele te gera mais lucro. Se ele te gera mais lucro, você se beneficia. Se ele está com os direitos em dia, ele também é beneficiado. Então, todo mundo vive uma simbiose aí, né, no ecossistema feliz. Agora, se tem um parasitando o outro, você não chega muito longe. Política redistributiva de renda é para você auxiliar as pessoas, para elas não ficarem em situação de miséria, como, por exemplo, o Bolsa Família. Ah, mas por que a pessoa... É problema dela ficar em situação de miséria. Não é, porque depois a pessoa ela vai sofrer um acidente, ela vai parar lá no SUS, você paga o SUS. Essa pessoa vai precisar de um benefício assistencial. É você que paga o INSS também, a Previdência Social, todo mundo paga junto, meu amigo. Todo mundo paga junto. Então, assim, se alguém ficar em situação de miséria, todo mundo paga o pato junto. Então, se não for por amor ao próximo, que seja por você entender que vai doer no seu bolso de qualquer jeito. Igual a Cracolândia. Ó, a gente tem um sistema único de assistência social também, né? Que é o SUAS. O SUAS, ele cuida dessas pessoas nesse sentido. Olha, se a gente tivesse políticas melhores, né? De controle do uso de drogas, tivesse políticas de, né, de educação nesse sentido, e a gente tivesse um jeito de acabar com as cracolândias, por exemplo, as pessoas, né, de São Paulo morariam melhor, as pessoas próximas à Cracolândia teriam um estilo de vida melhor, então seria melhor para todo mundo, inclusive para o Estado brasileiro. Então, assim, todo mundo se beneficia de uma sociedade melhor, tá? É o que eu falei, qualquer real que você gasta para fazer com que alguém fique pior é R$ 1 mal gasto. R$ 1 mal gasto. E o meu dinheiro não está sobrando para ele ser mal gasto. Então eu espero sim que o Estado ele faça um investimento muito bom com o meu dinheiro. Muito bem pensadinho. Porque eu não estou pagando dinheiro, ele não está dando em árvore. E eu pago meus tributos, eu pago meus impostos. Ah, meu filho tem 13 anos, ele não paga nada. Pior que paga, tá? Na hora que ele vai comprar uma Coca-Cola ali que você falou para ele não beber, ele está pagando imposto. Do mesmo jeito. Porque a Coca-Cola não custa aquele preço. Ela custa aquele preço só pela quantidade de tributo sobre o consumo que tem. Então todo mundo paga o pato. Todo mundo paga o pato. Não tem ninguém que se safe. Aliás, tem, sendo só os muito ricos. Aí eles debandam e a gente fica para trás e a gente que tem que arcar com as consequências de tudo. É isso. Extrema esquerda e esquerda, então. Oposição de um ao outro. Um acredita que a aniquilação do Estado é o único meio de você atingir igualdade social, por isso que é radical, né, extremo. E a esquerda, em si, ela acredita na redistribuição, foco aí em direitos, igualdade, mas com a atuação do Estado e não em detrimento dele, tá? É isso, né?